Você e o Paulo Guedes acabaram de lançar um livro, Política Econômica Brasileira, e esse livro vai ser o centro da nossa conversa hoje. O livro fala do que foi feito na economia e na administração do governo Bolsonaro. Para começar, qual era o cenário que vocês encontraram no início do governo? Bom, primeiro quero agradecer você, Mota, por essa oportunidade, a Jovem Pan. Um grande abraço aí a todos os telespectadores. Olha, o livro, ele é um registro histórico. Ele, veja só, não é uma defesa nem de A nem de B. É apenas que eu gosto muito de uma frase que diz: eu acredito em Deus. Todos os demais têm que apresentar dados. Então vamos olhar os dados. Vamos olhar como era a economia brasileira em 2018 e como era em 2022. É isso que nós... Porque um país, ele cresce quando medidas acertadas são mantidas e medidas equivocadas são corrigidas. Então muita coisa boa foi feita. Deixa eu dar um exemplo. Hoje acabou de sair um estudo do Alexandre Manuel, Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Samuel Pessoa, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que o governo Bolsonaro promoveu o maior ajuste fiscal da história. Nós entregamos um resultado estrutural fiscal melhor do que o que nós recebemos. Ou seja, nós deixamos o governo ao final de 2022 estruturalmente melhor em 2022 do que o que nós recebemos em 2019. Então, ora, nós temos que ter essa honestidade de ver que coisas boas foram feitas e precisam ser mantidas. E o livro, ele mostra uma série de medidas tomadas pelo governo, com a liderança, claro, do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que mostra o seguinte: você pode gostar ou não de uma economia liberal, mas você precisa reconhecer que entre 2019 e 2022 teve a maior pandemia da história, a maior crise hídrica em 100 anos, o maior movimento de tropas em 75 anos, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. E ainda assim, o Brasil terminou 2022, pela primeira vez na história, com uma inflação menor que os Estados Unidos e um crescimento econômico similar ao da China. Quando você fala reformas estruturais, você está querendo dizer que não são reformas temporárias, não são tapa-buracos. São coisas que são perenes, que permanecem. Perfeito. São coisas que são legados para a população. Deixa eu dar um exemplo. Em 2019, o trabalhador que fosse pegar um dinheiro na Caixa Econômica Federal ia pagar algo como 5% de juros ao mês. Com o saque aniversário de FGTS, ele paga 1,2% ao mês. Olha o tamanho da redução na taxa de juros, porque nós criamos um instrumento financeiro novo. E tal como o saque aniversário do FGTS, Mota, nós criamos 14 novos instrumentos financeiros. Fiagro, CPR verde, CPR digital, CPR em dólar. Nós melhoramos tanto a estrutura do mercado de capitais que o número de brasileiros que investe em bolsa entre 2018 e 2022 aumentou em 6 vezes. E o volume de renda variável em 7,5 vezes. O que isso quer dizer? Mais crédito e juros mais baratos para o pequeno empresário, para o pai de família, para o investidor. Então, esse conjunto robusto de medidas, ele não é uma agenda de governo, ele é uma agenda de país. E essas reformas estruturais ajudam o Brasil como um todo. Por exemplo, o PIX. Por exemplo, a conta de poupança social digital, que eu duvido... você que está em casa, você já ouviu falar disso? Conta de poupança social digital? Ninguém nem ouviu falar. Só que às vezes você está no trânsito e vê lá uma pessoa vendendo biscoito, balinha e aceita Pix. Aí você fala, isso é o Pix. Opa, tudo bem, o Pix é uma transferência bancária. Como é que aquela pessoa tem conta em banco? Até 2020 ela não tinha. Foi graças à medida provisória que nós editamos e com o apoio do Congresso Nacional aprovamos que 60 milhões de brasileiros passaram a fazer parte do sistema bancário. Foi o maior movimento de inclusão financeira da história do Brasil. É por isso que hoje quase todo brasileiro consegue receber Pix, por causa da conta de poupança social digital. Ou seja, são coisas que ficam. É para melhorar o nosso país. Eu já vi, se eu não me engano, em Salvador, uma pessoa pedindo esmola com a plaquinha do Pix. O Pix foi, então, uma criação do governo Bolsonaro? O Pix foi uma grande criação liderada pelo Banco Central, que foi feita durante o governo Bolsonaro. Agora, além do Pix, para o mendigo receber o Pix, ele tem que ter conta em banco. 60 milhões de brasileiros que estão no cadastro único não tinham conta em banco até 2020. Deixa eu dar um exemplo.
O Bolsa Família era um cartão que a pessoa tinha que ir no banco sacar o dinheiro. Não era um cartão que ela podia movimentar. Foi graças à conta de poupança social digital que essas pessoas têm conta em banco. É graças à conta de poupança social digital que o Pix conseguiu chegar no pequenininho. Isso é uma medida estrutural. Essa eu sou bastante orgulhoso, porque foi criada na Secretaria de Política Econômica, com o apoio de várias pessoas, várias do governo, né? Que o quê? Gerou esse grande movimento de inclusão financeira no país. Você mencionou vários eventos que aconteceram durante o governo Bolsonaro, eventos únicos, né? O que o Nassim Taleb chama dos cisnes negros. Qual foi o sentimento de vocês que estavam ali no governo quando vocês se deram conta de que a pandemia estava chegando aqui? Cara, eu vou dizer para você, não foi fácil para mim ser secretário de Política Econômica. Porque eu fui ministro no final do governo. O governo inteiro, quase, eu passei como secretário de Política Econômica ali com o ministro Guedes. Eu lutei para estar lá. A vida, ela tem coisas que, assim, às vezes acontece e você estava ali. Não foi assim comigo. Eu lutei minha vida inteira para ser secretário de Política Econômica. Era o que eu sempre quis. Quando fala qual que é o cargo que você queria ser, eu queria ser secretário de Política Econômica, porque é o cargo técnico mais alto possível de ser para um economista, na minha leitura, pelo menos. Não é a posição mais forte do governo, mas é a posição mais nobre, é onde você operacionaliza a política econômica, né? Cara, a hora que eu chego lá e vejo que a produção de automóveis caiu 98%, quando eu chego lá e vejo que a população residente em favela, 50% dela começaria a passar fome em 14 dias, vou dizer para você, Mota, eu comecei a acordar às 5 da manhã, sair para rezar, pedir muita ajuda a Nossa Senhora, a Deus. É por isso que o livro é dedicado a Nossa Senhora de Simbres, gostaria de falar disso depois. E passo a passo as coisas foram sendo feitas. Olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela anunciou que o Covid era uma pandemia, se eu não estou muito errado, no dia 15 de março. No dia 12 de abril, nós começamos a pagar o auxílio emergencial. Em menos de um mês, nós botamos de pé e começamos a pagar um programa que beneficiou quase 100 milhões de brasileiros. Que era o quê? A economia brasileira, ela efetivamente ficou fechada em abril, maio, junho e julho de 2020 por causa de medidas sanitárias durante a pandemia. Nesse período, se não fosse o auxílio emergencial, como é que ia fazer? E nós colocamos um programa desse tamanho de pé, pagando digitalmente para as pessoas em menos de um mês. Os Estados Unidos foi pagar isso por cheque, via carta. Levou mais de 3 meses para o dinheiro nos Estados Unidos chegar para o pobre. No Brasil, em menos de um mês. O nosso programa de crédito foi, pela primeira vez, um programa de ajuda emergencial que chegou principalmente ao micro e pequeno empreendedor. Mais da metade dos recursos do crédito que nós liberamos chegou para o pequeno. Então foram inovações muito importantes. Eu me lembro, tecnicamente é difícil de falar na TV, mas eu quero dar esse testemunho. Porque era 5 da manhã, cara, eu estava nervoso. Eu falei, putz, o país, você vai quebrar na minha mão esse país. Eu me lembro, Saxida, dessa época, porque eu estava no governo do estado do Rio de Janeiro, e eu me lembro assim que começaram a sair as notícias sobre a pandemia, havia um temor generalizado de que ocorressem saques. Muita gente ficou preocupada com isso, ligada à segurança pública, dizendo, daqui a uma semana ou duas vão ocorrer saques nos mercados, porque as pessoas estão sem dinheiro, vão ficar desesperadas, né? Então, esse desastre nunca aconteceu, né? Essa convulsão social. É isso, você vê, a infraestrutura continua de pé, nós aceleramos a digitalização do governo, os nossos programas de assistência, o Brasil, ele não é os Estados Unidos em termos de riqueza, então a gente não podia se dar ao luxo de errar. Então era feito em ondas. Então o que era isso? Primeira onda, o pequenininho. Segunda onda, o crédito. Terceira onda, tal coisa. Então você ia mirando e colocando de pé os programas. Você olha, por exemplo, a questão da transferência para estados e municípios. Foi a maior transferência de recursos para estados e municípios da história. Todos os estados e municípios receberam importantes somas de dinheiro. Por quê? Porque é o governador, é o prefeito que sabe onde ele precisa gastar naquele momento.
Então nós colocamos de pé um amplo conjunto de medidas para isso. É só para colocar isso em perspectiva, quer dizer, em vez do governo federal dizer sou eu que vou fazer, eu, o governo federal, vou aí fazer, o governo federal pegou o dinheiro, deu para os estados e municípios e diz, você, governador, você, prefeito, vai fazer. Nós dividimos em várias partes, né? A primeira parte, ninguém fica para trás. Então a primeira preocupação nossa é, nenhum brasileiro pode ficar para trás. Então, o programa, o auxílio emergencial de R$600, foi o governo federal que colocou de pé. E colocamos de pé em menos de um mês. Só lembrando que quem recebia Bolsa Família na época recebia 180. Nós aumentamos tudo para 600, de novo, com o apoio do Congresso Nacional. Aproveito para agradecer o Congresso por todo o apoio que nos deu. Então, crédito, governo federal também. Então, auxílio aos necessitados, governo federal. Crédito, governo federal. Só que você tem várias estruturas de saúde que quem melhor sabe é o governador e o prefeito. Então, muito dinheiro transferido para governadores e prefeitos, para hospital de campanha, para medicamentos, para poder ter toda a infraestrutura local de suporte. Então, as medidas foram divididas, onde o governo federal liderou a agenda de crédito e ajuda aos mais necessitados, e junto com isso, passamos muito dinheiro para governadores e prefeitos poderem, ali na ponta, colocar de pé as estruturas de saúde. No livro, você diz que, apesar de todos esses problemas e esses desafios, o governo Bolsonaro fez o maior número de reformas desde a redemocratização de 1988. Você podia falar um pouco sobre essas reformas? Posso, claro. E de novo, aqui nós temos que deixar claro, né? Fica aqui o meu agradecimento ao presidente Bolsonaro pelo apoio, ao ministro Guedes, ao Congresso Nacional, que nos apoiou muito, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. É importante deixar isso registrado. Os nossos líderes na Câmara, no Senado, todos os partidos. Foi uma união do Brasil, cara. Foi uma coisa linda. De junho de 2020 a dezembro de 2021, foram os 18 meses mais reformistas da história brasileira. A quantidade de medidas estruturais que você aprovou nesse período foi impressionante. Autonomia do Banco Central, novo marco de ferrovia, novo marco do gás, novo marco do saneamento, nova lei de falências, nova lei de agências, nova lei cambial, novo marco de securitização, novo marco de registros públicos, etc, etc, etc. Lei da Liberdade Econômica. Lei da Liberdade Econômica 2019, né? Por isso que eu não citei. Lei da Liberdade. Tinha sido aprovada. Lei da Liberdade Econômica 2019, transação tributária final de 2019. O que é a transação tributária? É a chance para aquele empresário que quebrou poder acertar a sua situação com a Receita Federal e voltar a empreender. Que aqui no Brasil é impressionante, o cara quebra e ele não consegue voltar. Então nós criamos a transação tributária para o quê? Para facilitar a vida do pequenininho. Olha, você quebrou, mas você merece uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Porque um país se faz quando as pessoas empreendem, quando o setor privado investe. E era essa a nossa preocupação. Nós temos que melhorar os marcos legais, nós temos que aumentar a segurança jurídica, nós temos que criar uma legislação melhor para que as pessoas tenham coragem de investir. Deixa eu deixar aqui para o telespectador, Mota, uma pergunta. O que seria do Bill Gates e do Steve Jobs no Brasil? Por que será? Cadê os Bill Gates e o Steve Jobs no Brasil? Deixa eu começar a responder. O Bill Gates e o Steve Jobs, dois dos grandes cérebros da inovação, eles começaram o seu trabalho numa garagem. Aqui no Brasil, até antes da Lei da Liberdade Econômica, se você abrisse seu negocinho numa garagem, era capaz do fiscal da prefeitura ir lá e fechar o seu negócio, porque não podia. Então, assim, nós temos que ter um ambiente mais favorável ao investimento, e era essa a nossa preocupação. Claro, eu vou até dar aqui o meu palpite. Eu acho que se Bill Gates e Steve Jobs tivessem nascido no Brasil, eles iam cedo na vida receber um conselho. Meu filho, você é muito inteligente, estuda para fazer um concurso e vai fazer um concurso para ser auditor fiscal, alguma coisa do tipo, né? Deixa eu fortalecer o que você está dizendo. Eu fui professor na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Então, no meu primeiro dia de aula na Universidade do Texas, eu perguntava para os alunos, né? Onde você se vê daqui a 10 anos? A resposta era, eu quero ter minha família, eu quero ter minha empresa, eu quero empreender, eu quero estar trabalhando numa grande multinacional, eu quero ser um inovador. Só teve uma resposta que eu nunca ouvi lá. Qual era? Quero trabalhar para o governo. Ninguém queria trabalhar para o governo lá.
Curiosamente, quando eu voltei para o Brasil, eu era professor, eu fazia a mesma pergunta: onde você se vê daqui 10 anos? Eu vou dizer que 7 em 10 diziam: eu quero passar no concurso público. Nada contra, eu sou funcionário público também, respeito muito, é importante nós termos bons quadros no funcionalismo público. Mas é importante também nós darmos uma chance para quem quer empreender. Essa não pode ser a única alternativa de carreira para quem quer progredir, né? Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho e vou te perguntar sobre a reforma administrativa. Aconteceu uma reforma administrativa no governo Bolsonaro? O que foi que houve? Então, eu vi que muitas pessoas dizem assim: não teve reforma administrativa. Olha, em termos, não teve uma reforma aprovada por projeto de emenda constitucional. Isso realmente não ocorreu. Mas, de maneira infralegal, ou seja, dentro do governo, nós fizemos uma série importante de ajustes nas carreiras do funcionalismo público, respeitando o funcionalismo público, com todo o respeito. Nós, por exemplo, normatizamos o trabalho remoto. O servidor poder estar trabalhando no home office foi uma inovação que nós trouxemos, importante para o servidor. Mas, além disso, eu quero frisar que nós terminamos 2022 com menos funcionários públicos do que 2012. Por quê? Porque nós fizemos um amplo movimento de digitalização do governo federal. Deixa eu citar um exemplo aqui, Mota, que me toca muito. Meu pai teve um AVC e ele era aposentado. Todo ano, nós tínhamos um carro velho, nós tínhamos que colocar meu pai no carro, ir até o Banco Itaú, fazer prova de vida, porque a conta do meu pai era no Banco Itaú. Rapaz, eu via no Jornal Nacional idosos de cadeira de roda pegando caminhão, porque na cidade dele não tinha um banco, ele tinha que ir até o banco, uma agência do INSS, fazer prova de vida. Eu pergunto para você, telespectador, existe prova de vida hoje? Hoje tudo é o quê? Pelo celular. Você faz prova de vida pelo celular, o governo cruza os dados. Isso foram inovações que nós trouxemos. É por isso que eu digo que são coisas boas. Isso não é projeto de governo, é projeto de Estado. E é isso que eu quero ressaltar e procuro ressaltar no livro.